A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Turma, tudo bem? Eu sou Gélia, faço parte aí da equipe de ATE do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. E na nossa videoaula de hoje, a gente tem um convidado muito especial, o nosso colaborador e colega, Gleiber Santana. E ele vai falar sobre o espaço agrário brasileiro. Seja bem-vindo, Gleiber. Olá a todos, boa noite. Eu sou o professor Gleiber Santana e estamos aqui reunidos pelo programa de ATE à Distância, um projeto oferecido pela CAR em parceria com a Bahia Produtiva e o Banco Mundial. E nós vamos estar falando hoje sobre exclusivamente o espaço agrário brasileiro. Vamos trabalhar de forma bem sucinta, bem rápida, e as dúvidas que vão surgindo ao longo desse vídeo eu espero estar sanando com a maior facilidade. E no final do vídeo você vai ter o meu contato para que qualquer dúvida que venha a surgir você possa estar falando diretamente conosco. Mais uma vez, eu sou Gleiber, colaborador do Instituto Mãe Terra. Bem-vindo e vamos começar a nossa pequena explanação. O espaço agrário brasileiro. O espaço agrário brasileiro, ele compreende todo um conjunto de atividades agropecuárias e agrícolas. E eles são classificados de acordo com as atividades que são desenvolvidas nele. Essas atividades, elas são classificadas quanto a finalidade, que é a destinação da produção. Nós vamos tratar disso hoje. Nós vamos falar também com relação à técnica, que são os recursos empregados no processo produtivo, e como também nós vamos estar tratando a relação à mão de obra. Quais são as relações trabalhistas que existem? Qual é o tipo de trabalho que existe com a mão de obra? Se existe maquinário empregado, se não existe maquinário, as tecnologias. Vamos tentar ser bastante breve para que a gente possa falar um bocadinho nessa aula e que na próxima aula a gente já venha sanar as dúvidas que surjam agora, tá bom? Vamos seguindo. Quanto à finalidade. A finalidade, ela trata do destino da produção. Ela pode ser de dois tipos. A agricultura de subsistência, que é voltada para o consumo do agricultor, e a agricultura comercial, que é aquele agronegócio, que é aquela produção voltada para comercialização em massa, para venda, para exportação. Na agricultura de subsistência, nós temos uma situação onde nem tudo que é produzido é consumido pelo próprio agricultor. O que excede, ele vende, ele troca, muitas vezes ele estoca para que isso possa ser utilizado em períodos futuros. Já a agricultura comercial, ela é voltada exclusivamente para a comercialização de alimentos. E ele atende tanto ao mercado interno quanto ao mercado externo. Vale lembrar que a agricultura comercial, a gente não precisa imaginar ela como aquela agricultura extensiva, que só grandes produtores têm acesso à produção. Qualquer tipo de pessoa que tem um pouco de empenho ou um conjunto de pessoas que possuem empenho vai conseguir o resultado. Aqui a gente tem uma exemplificação bastante simbólica, né? Uma figuração simbólica sobre quanto à finalidade. Aqui a gente tem nessa primeira figura um grupo de agricultores trabalhando para a agricultura de subsistência, né? Para o próprio consumo. Talvez exceda alguma coisa, sobre alguma coisa, e a gente vai botar isso no mercado para vender, afinal a gente não perde nada. Nessa segunda figura aqui, onde nós encontramos os tratores, nós temos aqui a agricultura extensiva. É uma agricultura voltada com a finalidade comercial, lá para o agronegócio. E é aí que nós temos que dimensionar onde nós nos encaixamos, ou onde nós queremos chegar. Porque também nos cabe hoje identificar quem somos, se nós trabalhamos com a agricultura de subsistência ou com a agricultura comercial, e se nós queremos continuar com esse tipo de cultivo.
tá bom? Para isso, nós vamos dar sequência e nós vamos falar agora sobre quais são as técnicas, quais são os recursos empregados para o processo produtivo agrícola brasileiro. Olha só, nós temos aqui a agricultura tradicional, onde nós temos poucos recursos técnicos, muita mão de obra e baixa produtividade. Isso parte do princípio, por quê? Porque nós não temos métodos e técnicas específicas para a gente estar produzindo em grande quantidade. E às vezes também a gente não tem uma grande quantidade de terra. Já a agricultura moderna, ela tem alto emprego de recursos tecnológicos, tem maquinário, tem mecânica, tem herbicidas, material, adubos orgânicos, adubos químicos específicos, e ela tem alta produtividade. E essa agricultura moderna, ela independe do volume de terras. Por quê? O volume de terra, sendo ela um pequeno produto, uma pequena área produtiva, ela pode ter uma grande produção de acordo com a quantidade de maquinário, de equipamentos e de insumos que você coloca ali para poder aumentar a sua produção. E uma coisa agora que a gente vai estar falando, agricultura orgânica. Agricultura orgânica nada mais é do que uma produção sustentável, onde as técnicas elas são naturais de adubação, onde eu pego o esterco bovino e aplico nele, onde eu pego resíduos de cascas, folhas, material orgânico, trago para fazer essa produção. Eu tenho a minha própria produção e seleção de sementes, que eu sei que minha produção vai ser elevada, e eu não vou estar comprando sementes transgênicas que eu não sei de onde vão estar as origens dela. Mas eu também, como ela exige um pouco mais de trabalho, um pouco mais de atenção, a minha produtividade é baixa. Mas essa agricultura também tem um alto valor agregado. A gente fala muito em valor agregado, mas traduzindo, é aquele produto que é um pouco mais caro porque ele tem uma qualidade melhor. Você sabe que ali você não tem herbicidas, você não tem produtos tóxicos, você faz adubação orgânica. São as próprias pessoas da terra e da região que trabalham. Então, é dessa forma que a gente consegue identificar como são classificadas com relação às técnicas de produção. Nessa sequência aqui, nós temos aqui a figuração dela. Nessa primeira figura aqui, nessa primeira imagem, nós temos um agricultor trabalhando. Ele vai se encaixar onde? Vamos voltar um pouquinho. Ele se encaixa na agricultura tradicional. E a agricultura moderna, que a gente tem grande empenho de máquinas, adubos, herbicidas. Olha aqui esse processo aqui, como é que ele funciona. Ele é muito mais, não posso dizer agressivo, mas ele é muito mais intenso, porque ele utiliza maquinário e utiliza tecnologias específicas. E aqui nessa terceira figura, nós temos as pessoas trabalhando na agricultura orgânica, onde elas lidam diretamente com adubos animal, adubo esterco, processos produtivos de folhagem, sobra de processo produtivo. Mas as técnicas não definem que nenhuma é melhor do que a outra. Só definem o que é que elas são de verdade. Porque eu não posso dizer que a agricultura moderna, mecanizada, é melhor do que a agricultura orgânica. Cada uma tem uma característica, cada uma tem uma finalidade. Tudo bem? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos estar tratando agora quanto à mão de obra. O que quer dizer mão de obra? É a quantidade de pessoas. Sou eu, é você que está no campo trabalhando, é nosso colega que está cavando, é o outro que está colhendo. Tudo isso é mão de obra, certo? E a gente vai falar sobre a relação trabalhista, ou seja, como é que ele está ligado? A quem ele está ligado? A quem ele serve? Ele é contratado? Ele é parceria? É uma união de agricultores? Vamos ver um a um. Agricultura patronal. A gente trabalha com empresas agrícolas que atuam com regime assalariado. O que isso quer dizer? Independente do quanto você produza, ao final do mês você vai receber um determinado salário, que é X. Mas você tem um patrão onde você tem um vínculo empregatício, você tem a sua carteira assinada ou um contrato por tempo determinado que vai lhe dizer como funciona esse regime.
Você sempre vai ter um supervisor para lhe dizer em quais terras você vai plantar, em que período você vai colher, quando é que você vai adubar. Existe uma estrutura um pouco mais organizada, um pouco mais formalizada, que vai definir como as coisas funcionam. Agora vamos falar sobre a agricultura familiar. A agricultura familiar nada mais é do que a produção em famílias voltada para o mercado, seja ele de subsistência ou para aquele mercado que a gente falou lá de venda. E uma coisa muito, mas muito interessante nós temos medo da agricultura familiar. Agora, por que nos cabe ter medo da agricultura familiar? Porque às vezes nós não nos compreendemos e nós não entendemos a nossa capacidade produtiva. Nós somos grandes atores de modificação da realidade na qual nós vivemos e nós produzimos e podemos produzir muito, seja para a gente estar consumindo ou seja para a gente estar vendendo. E eu não falo para vender para grandes supermercados, não, mas eu falo para nos reunirmos como família, né, como estrutura, pai, mãe, filho, irmão, tio, seja qual a estrutura de família que você tenha, ou qualquer uma que ela se estruture, e você vá à feira local vender os produtos que você conseguiu produzir ao longo de um determinado tempo. Agora, nós temos dois tipos de mão de obra que são bastante parecidos. Bora tratar deles. É o cooperativismo, que é a união de pequenos produtores para competir com o agronegócio, ou seja, é a família do João, que mora aqui do lado, mais a minha família, nós dois nos reunimos para poder produzir uma quantidade maior de produtos finais, de alface, cebola, tomate, vou colocar produtos simples, hortaliças simples, para a gente poder vender e competir com o agronegócio. Já existe a outra forma, que é uma parceria, que é uma união entre empresas agrícolas, essas grandes, que têm as grandes máquinas, os aviões que jogam agrotóxicos, adubo, dentre outras coisas, e os pequenos produtores locais. O que acontece nessa parceria? Enquanto no cooperativismo as famílias se reúnem, no cooperativismo a empresa disponibiliza maquinário e deixa as pequenas famílias produzindo. É como se, digamos, uma empresa local aqui de grande porte, uma empresa de nome A, a empresa A, vai lá e empresta o trator para que a minha família, a família do João e a família do Francisco possam utilizar e estar produzindo. Isso é uma atividade que é consciente, mas ela se diferencia do cooperativismo, porque no cooperativismo todos são iguais. São só famílias e são só pessoas reunidas. Na parceria, não. Eu tenho alguém acima que está dando alguma coisa para que a gente, nossas pequenas famílias, possam se reunir e possam estar produzindo. É muito interessante, mas é bem simples, é bastante simples a gente conseguir diferenciar uma da outra. Vamos pensar agora sobre sistemas agrícolas mundiais. Eu sei que eu estou falando sobre espaço agrário brasileiro, mas eu não posso falar sobre o espaço agrário brasileiro sem entender como é que a produção agrícola brasileira está localizada dentro do mundo. É como se eu pensar localmente, aqui na Costa do Descobrimento, dentro do estado da Bahia, e eu pensasse o estado da Bahia dentro do Brasil. E eu pensar no Brasil dentro do mundo. Como é que o Brasil se relaciona com o mundo? Como é que o Brasil se relaciona com outros países? Vamos ver como é que funcionam esses sistemas agrícolas mundiais. Nós temos a agricultura itinerante. É aquela roça tropical onde a gente tem muitas terras. Isso funciona em países em desenvolvimento, que antigamente eram países subdesenvolvidos, como o Brasil, a China, a Índia, o Paquistão, grandes países da África. Por quê? Porque você tem grandes terras, você usa o solo, planta o solo, gasta, usa todos os nutrientes que estão lá, produz. Quando termina o seu processo produtivo que você consumiu, você deixa aquela terra e você vai para uma outra terra que tem capacidade de produzir. Vamos seguindo. Agricultura de jardinagem. Ela é cultivada em pequenos espaços alagados, planícies e terraços.
E ela utiliza muito a mão de obra manual. Ela é muito vista lá na Ásia, naquela plantação de arroz. Imagina só aquele pessoal lá plantando arroz. O que é que eles fazem? Eles fazem um monte de escadinha. Eles colocam aqui uma parte da plantação, aqui outra parte da plantação, aqui outra parte da plantação. Esses terrenos normalmente estão alagados. Em terreno alagado é difícil você colocar a máquina para estar trabalhando. Então o que é que você tem? Você tem muita gente trabalhando. Você tem muita mão de obra envolvida nesse processo produtivo. Os cinturões agrícolas, ou belts, que é um nome bonito em inglês, né? Vem do estrangeiro, são extensas faixas de monocultura que normalmente estão localizadas nos Estados Unidos. A gente assiste aqueles filmes americanos onde o pessoal passa por uma estrada longa, que quase não tem curva, vai aquela reta lá longe, e de um lado você só vê plantação de milho, e do outro lado você só vê plantação de soja. Isso são chamados de cinturões agrícolas. Por quê? Porque é uma faixa contínua, com um plantio contínuo de uma só cultura. Aqui eu só estou plantando milho. Aqui eu só estou plantando soja, como se fosse um cinto mesmo. E ali você vai ter a divisão entre as etapas. Vai ser um cinturão de plantação de soja, uma estrada de chão, um cinturão de plantação de milho, um cinturão de plantação de goji-berry, e por aí vai, dentre outras plantações que podem estar acontecendo. E as plantations, é até um nome bonito, plantations. São extensas faixas de monocultura exportadoras. Elas normalmente estão na América Central, estão na América do Sul e na África. As plantations aqui, nós podemos pensar nelas, sabe como o quê? Um grande exemplo de plantations é a plantação de cana-de-açúcar. São grandes culturas, grandes terras juntas, aglomeradas, só para fazer o plantio de cana-de-açúcar. Eles não são que nem cinturões, que nem os belts lá americanos, que tem a separação da soja, do milho, do goji-berry e dentre outras culturas. Aqui não, aqui ele tem uma faixa extensa, bem grande, com um só produto produzindo e que toma conta de tudo. E uma coisa bastante importante a gente está lembrando. Aqui nós temos só muito pouca mão de obra especializada. Tem muita gente que não sabe trabalhar, né, que não tem a cultura do trabalho. Tem pouquíssimas máquinas e muito trabalho manual. Vamos estar seguindo. Olha só aqui o exemplo que eu queria estar mostrando para vocês. Olha só. Tá vendo essas curvinhas aqui de nível alagadiças? Isso daqui é que é o nosso processo de jardinagem. E aqui a minha agricultura itinerante, logo ao lado. Eu utilizei a minha roça, plantei, gastei o solo, consumi, a terra deixou de se produzir muito, começou a produzir pouco. Aqui no Brasil a gente utiliza queimada, mas em muitos lugares o que é que você faz simplesmente? Você abandona a terra, vai para outro pedaço e vai fazer a busca de novos espaços para estar produzindo novas terras com capacidade produtiva. Deixa eu te falar agora do último ponto. A partir daqui, a gente vai chegar ao nosso processo de conclusão. O processo de conclusão nosso se baseia na Revolução Verde, que é o quê? Que é um processo de modernização da produção agrícola. Hoje, todo mundo tem um arado mecânico, todo mundo tem um trator, todo mundo tem perfuratriz, todo mundo faz análise de solo, todo mundo faz análise química com herbicidas, adubos, compra sementes melhores, utiliza fertilizantes químicos. A Revolução Verde nada mais é do que a mudança da cultura tradicional, onde nós tínhamos aquela produção manual, onde nós só colhíamos o que a terra dava, e nós começamos a modernizar a produção. Nós começamos a colocar máquinas, trazer adubos, inseticidas, sementes específicas e fertilizantes. Quais são as grandes consequências que nós temos? Nós vamos ter aqui
um grande aumento da produtividade alimentar. Só que também eu vou ter um grande aumento da desigualdade. Por quê? Porque nem todo mundo tem acesso a esses itens. Nem todo mundo tem acesso a um trator. Um trator custa muito caro. Uma colheitadeira custa muito caro. Ela está disponível, é uma tecnologia nova, mas nem todo mundo tem acesso a ela. Então, as desigualdades sociais, as disparidades começam a aparecer quando surge a Revolução Verde. É aí que nós conseguimos separar a agricultura familiar do agronegócio. A agricultura familiar é a parte mais frágil, que nem sempre consegue acesso a esses bens e a esses insumos de produção. Então, nos fica aqui a grande crítica, a grande pergunta. O agricultor vincula toda a sua cadeia produtiva ao fornecedor de tecnologia. Poxa, eu dependo do meu fornecedor de tecnologia, mas eu sou uma simples família que estou aqui no campo plantando 1 hectare, um alqueire de feijão que eu quero simplesmente para consumir ao longo do ano. Se eu não tenho um maquinário, eu vou ficar dependendo do meu fornecedor de tecnologia, não vou? Se eu não tiver o adubo químico, eu não vou ficar dependendo do meu fornecedor de tecnologia? A Revolução Verde deu um grande salto. Por quê? Porque ele aumenta a produtividade, aumenta a capacidade produtiva, traz novas tecnologias, mas gera grandes disparidades e nos torna refém dos fornecedores de tecnologia. Por hoje, nós paramos aqui, mas lembre que esse é um programa do Até à Distância, realizado pelo Instituto Mãe Terra em parceria com a CAR, Bahia Produtiva e o Governo do Estado da Bahia. Muito obrigado, nos vemos em breve.